Opa, Marlos por aqui e nesse vídeo eu quero te falar como é que eu consegui acertar 43 das 45 questões da prova de matemática do Enem 2021. E talvez você olhe para mim e fale, pô, mas esse cara já é velho, como é que ele vai falar isso para mim? É mais do que obrigação dele tirar mais de que 43 pontos na prova de matemática. O cara é professor de matemática, mas eu estou fazendo esse vídeo justamente para te passar a minha experiência e para que você não tenha as dificuldades que eu tive. E com isso, você consiga tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. Isso mesmo que você tenha pouco tempo para estudar, mesmo que você esteja começando do mais absoluto zero. Então, olha só, ouve o que eu tenho a te dizer, ouça o que eu tenho a te dizer para que você também consiga um resultado fantástico na sua próxima prova de matemática do Enem. Então, olha só, primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, é que eu já vi muita gente boa por aí não indo bem nas provas de matemática, não indo bem em nenhuma prova sequer. Então, o primeiro aspecto que eu quero que você leve em consideração, a primeira coisa que você tem que levar em consideração, se você quiser tirar mais de 40 pontos na prova de matemática, ou se você quiser tirar mais de 700, que na verdade os vídeos que eu gravo aqui é para você tirar mais de 700 pontos na prova de matemática, o primeiro aspecto, o primeiro ponto é a mentalidade. Isso pode ser que você ache assim, isso aí é meio batido, vai falar de mentalidade, o que eu tenho que pensar. Não, na verdade isso faz toda a diferença. Isso fez toda a diferença para mim. Isso fez a diferença para eu passar lá no vestibular do Instituto Militar de Engenharia, quando eu passei, e fez a diferença para eu tirar mais de 40 questões, mais especificamente acertar 43 das 45 questões de matemática da última prova do Enem que eu fiz. O que é a mentalidade? Mentalidade é o conjunto de pensamentos que vão te levar a uma determinada atitude. E como é que isso vai influenciar na sua prova de matemática do Enem? É simples. Se você estiver inseguro, se você não acreditar que você vai conseguir tirar essa pontuação, que você vai conseguir tirar mais de 700 pontos, isso vai te jogar para baixo. Isso vai aumentar as chances de você cair numa pegadinha, vai aumentar as chances de você cometer algum erro numa continha simples de multiplicação, ou divisão, ou até soma. Você não pode deixar acontecer com isso com você. Você precisa ter uma mentalidade que te blinde de fatores externos e de fatores internos também. Porque, na verdade, existe uma parte de nós que nos leva a errar, nos leva ao fracasso. Então, olha só, o que eu faço? Eu vou te dar uma medida prática, uma coisa que eu utilizei, inclusive, nas provas, que eu utilizo nas provas, que eu utilizei nessa última prova que eu fiz do Enem, que é o seguinte, olha só. Você vai ter que chegar mais cedo, vai ter que chegar antes da prova, porque tem um momento que fecham os portões e você tem que ficar lá dentro durante um tempo para só depois você começar a sua prova. Então, o que você tem que fazer? Nesse período que você está ali sozinho, você tem que calibrar os seus pensamentos. Você inspira profundamente e expira lentamente. Inspira e expira. Isso várias vezes. E durante esse processo, você tem que manter a sua mente livre de qualquer tipo de informação. Esvazia a sua mente. Como é que você faz? Você vai olhar para a sua sala, você vai encontrar algum objeto ou vai encontrar alguma coisa na parede que chame a sua atenção e você vai se concentrar só naquilo. Não é fazendo perguntas a respeito daquilo. Você vai manter o seu olhar fixo naquilo ali durante um tempo, inspirando e expirando, e enquanto isso, mantendo a sua mente vazia, sem nada. Para que isso? Para que você não seja tomado pela ansiedade antes da prova, que é um dos principais fatores que te levam à desestabilização, que te levam a ter aquele branco lá no meio da prova. Então, isso é muito importante. Esse é o primeiro fator que eu queria que você prestasse bastante atenção, que é justamente a mentalidade. Não negligencie isso. E aí também você não deve negligenciar a mentalidade ao longo do seu processo de estudo, quando você está estudando lá para a prova do Enem. Então, você pode aplicar isso daí em diversas vezes quando você estiver estudando. Como é que você vai fazer isso? Quando você sente que o seu nível de ansiedade estiver aumentando muito, você faz essa prática. Inspira e expira e você se concentra em alguma coisa que você está vendo. E se você estiver de olhos fechados, se concentre em deixar o seu cérebro vazio. Quando eu fecho os olhos, você ainda pode ver alguns pontinhos brancos ali, se concentre em um deles e fica tranquilo para você
deixar sua mente vazia e baixar o seu nível de ansiedade para que você tenha a máxima eficiência durante a sua prova. Beleza? Então agora é o seguinte, vamos ao segundo tópico, segunda coisa que fez com que eu maximizasse, tirasse lá 43, acertasse 43 das 45 questões na última prova que eu fiz do Enem. Então, esse ponto também é muito importante. Se você quiser tirar mais de 700 pontos da prova de matemática do Enem, isso que eu vou falar agora já me atrapalha, parece uma coisa muito banal, mas já me atrapalhou em outras provas, eu já me ferrei por causa disso. Que é o seguinte, ó, quando você está lá durante a sua prova, você precisa de um nível de concentração máximo. Então, agora o que eu vou te falar é o seguinte, olha a estratégia, hein? Leve casaco e lanche pro dia da sua prova. Casaco e lanche. Ah, mas você vem aqui gravando um vídeo desse para dizer para eu levar casaco pro dia da prova? Eu sei, parece uma coisa ridícula, mas isso já me ferrou. Porque você não sabe o que você vai encontrar lá na sala que você estiver fazendo a questão do Enem. Você não sabe se vai ter um ar-condicionado super potente ou se vai estar fazendo calor. Você não sabe. E aí você precisa levar o casaco para você se proteger do frio. Se você estiver sentindo muito frio, se você estiver sentindo muito calor, isso pode influenciar no seu nível de concentração. Então, lógico, se você levar um casaco e a sala não tiver ar-condicionado, é só ficar sem o casaco. Mas se tiver muito frio, você coloca o casaco e beleza, já facilita a tua vida, certo? Isso é um ponto. E para que lanche? E o lanchinho? O lanche é o seguinte, o lanche ele serve para você utilizar também em momentos estratégicos. O lanche também ajuda a aumentar o seu nível de concentração, acredite você. Quem diria, hein, que um simples lanchinho, um casaco, vão te ajudar a tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem? Pois é o que vai acontecer. Então, olha só, como é que você vai usar o lanche? Qual o tipo de lanche que você vai ter que levar? Não é qualquer lanche, não. Você não vai levar um hamburgão do McDonald's também, não. Batata frita, nada disso. Leva um amendoim, uma castanha, um chocolatezinho pequeno, não é um barrão gigante também, não. Chocolate para você comer ali e água, tem que ter uma aguinha ali. E quando é que vai ser o momento de você usar esse lanche? Olha só, você, se for um amendoim, você pode utilizar ao longo da prova. Quando você fazer um determinado grupo de questões ou acertar alguma questão, você pode comer um amendoinzinho. Mas eu prefiro usar o lanche quando eu senti que meu nível de produção está caindo. Como é que eu percebo isso? Quando eu estou demorando demais para ler a questão e não estou conseguindo ler mais de uma vez para entender a questão, quando eu me sinto mais cansado. Então eu dou uma parada técnica ali, como um pouco no meu lanche e continuo fazendo a prova. Isso eleva o nível de concentração para a parte seguinte da prova que vai vir. Por que eleva? Porque é uma parada, uma pausa técnica ali, né? Uma simples paradinha ali para eu ficar relativamente tranquilo ali e continuar a prova. É um restabelecimento do meu nível de energia. É isso que você precisa se ligar. Então, esse lanche é essencial para que você consiga continuar. E o casaco te protege ali do frio, tranquilo, tá? Beleza. Terceiro fator que me fez acertar 43 das 45 questões na prova de matemática do Enem é o seguinte, ó. É a ordem, a forma que aparece a sua prova e a ordem que você vai escolher para fazer isso daí. Isso daí já é uma coisa batida, mas é uma coisa também que muita gente deixa de fazer. O pessoal abre a prova e vai fazendo as questões ali aos trancos e barrancos do jeito que dá, e não é bem assim. Você precisa de estratégia. Então, terceiro ponto importante, escolha a ordem correta. Faça as questões na ordem correta. Qual é a ordem correta de fazer as questões do Enem? Deixa eu te falar. A ordem exata, a ordem correta, a ideal mesmo, você só vai saber depois da prova, por incrível que pareça. Por que isso acontece? Porque desde 2009 o Enem adotou o TRI, não sei se você sabe, mas TRI significa Teoria de Resposta ao Item. Então, de 2009 para cá, as questões da prova de matemática do Enem e da prova do Enem como um todo passaram a ter pontuações diferentes. Então, existem questões que valem mais pontos do que outras questões. Então é muito importante para você que quer tirar mais 700 pontos na prova de matemática do Enem, já tentar maximizar essa pontuação logo no início da prova. E para isso você precisa escolher as questões que valem mais pontos. Tá? E por que você só vai saber a ordem correta depois que passar o Enem? Pelo seguinte, porque as questões que valem mais pontos, elas dependem
do número de acertos dos candidatos. E não tem como você saber antes. Então, deixa eu te falar o que acontece. Você tem que saber, tem uma base para fazer isso, para escolher essas questões. Você, por mais que você não saiba exatamente qual a ordem ideal, você tem que ter uma ideia de como você vai escolher. Então, olha só, como é que você vai abordar isso daqui? Você tem que começar escolhendo as questões de conteúdo mais simples. As questões mais fáceis são as que você tem que começar a fazer. Não vai sair que nem um louco desenfreado, achando, não, eu sou bonzão, posso fazer isso aqui. Não faz isso. Começa pela mais fácil. A mais fácil vai te dar mais ponto. E aí, olha só, você pega, quais são os conteúdos mais fáceis lá? Você olha ali, bate o olho na questão e geralmente você vai começar pelas questões de enunciado curto, as menores enunciados. Porque é mais fácil de ler, já vai te tomar menos tempo. Eu sei que às vezes um enunciado curto são questões mais difíceis. Aí você simplesmente pula. Mas enquanto isso, se concentra nessas. E observa que questões... Sai das questões mais difíceis, as questões que valem menos ponto, que são as questões de probabilidade, as questões de logaritmo, questões de análise combinatória, questões de funções trigonométricas. Essas questões, elas tendem a ter menos pontuação, a ter menos ponto, a te dar menos pontos. Então, parte para as questões que vão te dar mais pontos. Questões de razão, escala, as questões que tem uma figura, as questões que tem um gráfico, as questões de, por exemplo, cálculo de área, de perímetro. Essas questões tendem a ser mais fáceis. Questões de projeção, questões de raciocínio lógico, projeção, né? Você tem um determinado objeto, vai projetar na parede ou projetar no solo para encontrar a sombra daquele objeto. Essas questões tendem a ser mais fáceis. É por elas que você tem que começar. E essas questões, olha que engraçado, são mais fáceis e vão te dar mais pontos. Você começa com elas, resolve elas mais rapidamente e isso vai te dar mais tranquilidade e vai sobrar mais tempo também de você fazer as questões mais difíceis. Então assim, você consegue melhorar o seu desempenho só com isso daqui, já lá no dia da sua provinha de matemática, certo? Isso é um ponto muito importante. Começar pelas questões que valem mais pontos. Não esqueça disso. Vamos para o próximo item, então. Item extremamente importante. Esse aqui é show de bola. Esse daqui é o divisor de águas. Vamos lá. Que é o seguinte. Esse é contraintuitivo. Então, o próximo ponto, próxima dica, que na verdade é o quarto ponto que eu vou tratar aqui com você, é comece pelo comando da questão. Mas, Marlos, o que é isso? O que é comando de questão, Marlos? Eu não sei, nunca ouvi falar desse negócio de comando de questão. É o seguinte, o comando da questão nada mais é do que o que a questão está te pedindo. E onde é que fica geralmente o comando da questão? Na última frase ou, na pior das hipóteses, no último parágrafo. É por ali que você tem que começar a ler as questões. E isso é um pouco contraintuitivo, né? Porque você vai ter que ler de trás para frente a sua prova. É exatamente isso que você vai ter que fazer. Comece pelo comando da questão. E existem alguns motivos pelos quais você tem que começar pelo comando da questão. O primeiro grande motivo é que com o comando na sua cabeça, você já sabendo o que a questão está te pedindo, fica muito mais fácil você separar o que é importante do que não é importante na sua questão. E isso é muito interessante pelo seguinte, as questões do Enem sempre foram questões contextualizadas. O que é isso? São questões... Contexto, né? Contexto. E contexto gigante. Contextualizado é o seguinte, que tem um contexto. É baseada em algo que é real, em algo que existe no mundo. E ali o Enem, né, o examinador, ele cria uma história, uma forma de transformar aquilo numa questão de matemática. E quando você vai pegar tudo aquilo que está escrito em português, né? Tá lá um texto, às vezes uns textos gigantes, e você vai ter que transformar aquilo numa equação de matemática, é lógico que é dado muito mais informação do que você realmente precisa para resolver aquilo. Então você precisa separar as informações importantes das não importantes, as informações que você vai usar das que você não vai usar. E começar pelo comando da questão é o divisor de águas. Isso vai te ajudar demais. Por quê? Porque você já está na cabeça o que a questão está te pedindo. Coisas que não interessam para que você resolva, você simplesmente joga fora e você não utiliza. Então, começar pelo comando é o diferencial.
esse é o primeiro motivo de começar pelo comando, é importante. Agora tem outros motivos. O segundo motivo é o seguinte, a maior parte, anota isso aí que eu vou te falar, hein? A maior parte das pegadinhas estão justamente no comando da questão. E você sabendo isso, só pelo fato de você saber isso que eu te falei agora, isso já vai ser um diferencial para você tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. Por quê? Por que isso vai ser um diferencial? Pelo seguinte, olha só. Você já sabe que ali naquele comando da questão pode ser um campo minado. Você tem que tomar cuidado. Você tem que ler palavra a palavra. Porque ali pode ter uma mina te esperando. Alguma coisa, alguma pegadinha que se você não prestar atenção, você vai escorregar e vai acabar colocando em risco toda a questão. Então você vai com calma ali no comando da questão, você vai procurando com calma, ver se você consegue encontrar alguma pegadinha, alguma palavra-chave que te faça entender todo o enunciado, tudo que a questão está te pedindo, e seja o principal fator para você resolver aquela questão. Então, se liga nisso. Comando da questão, por aí que você tem que começar, e você tem que ficar ligado no comando da questão para que você não caia em nenhuma pegadinha. Cada palavra ali, inclusive, quando eu falo cada palavra, eu não estou exagerando. Às vezes uma única preposição faz toda a diferença. Se eu trocar uma preposição pela outra, já muda o sentido e inclusive já caiu isso em provas do Enem. E se você não tivesse prestado atenção nessa preposição, você simplesmente erra. Por exemplo, se eu tivesse falado ali, ó, não estou lembrando aqui de um caso de preposição, mas estou lembrando de palavras-chave. Por exemplo, economia. Quando fala a palavra economia, que cai demais no Enem, cai demais. Palavra economia, que geralmente, qual é a economia, que não sei o quê, você vai ter que ficar ligado que economia diz respeito, por exemplo, a uma diferença. Você vai ter que fazer uma subtração entre o valor anterior e o valor final. Você faz essa subtração e você encontra, né? E o que acontece? Com essa subtração, por exemplo, um detalhe bobo, né? Você no meio da questão ali, você vai fazendo, você esquece, pega o valor que você encontrou e marca a resposta. E já está lá a resposta te esperando. Mas não é isso, você tem que fazer a diferença, subtrair um do outro antes de acertar a questão. Tá? E um detalhezinho também, eu lembrei de um caso de preposição. Tinha uma questão que falava sobre rampa. Não nesse último Enem, mas já caíram questões, por exemplo, quanto falta, não, qual seria a distância até a altura máxima, né? Até a altura máxima. Então, se ele está pedindo a distância até, ou quanto falta até a altura máxima, você tem que fazer uma diferença, né? Onde ele chegou e da altura máxima. E faz essa diferença, essa é a distância. Mas ele poderia colocar da altura máxima. Não ficou meio esquisito, né? Mas da altura máxima, ele poderia pedir a altura máxima. Então você tem que ficar ligado. Exatamente o que ele está te pedindo no comando da questão. Tá? É isso o recado que eu quero te mandar aqui. O comando tem muita pegadinha e você tem que ficar ligado. E você prestar atenção nisso vai ser o diferencial para você tirar mais de 700 pontos na prova de matemática. Próximo ponto, então, é o seguinte. Depois que eu tô lá no comando da questão, que foi outro fator que fez com que eu acertasse 43 das 45 questões, isso já fazia. Você vai começar pelo comando, mas fatalmente depois, talvez sim, talvez não, porque existem questões que você só com o comando e mais algum fatorzinho da questão você consegue matar, você não precisa ler todo o enunciado, mas desde o comando da questão, você tem que aprender a sublinhar e circular informações importantes. Isso é separar informações importantes. Fazer isso com critério, foi um diferencial para acertar 43 das 45 questões. Sublinhar e circular. O que eu sublinho? Eu sublinho tudo aquilo que é importante para eu acertar a questão. Eu não vou sublinhar uma frase inteira, mas eu sublinho algumas palavras que são importantes. Desculpe, algumas palavras-chave importantes. Palavras-chave importantes. E aí, e o que eu circulo? Eu circulo os números. Por quê? Os números que vão aparecer lá na questão são importantes para eu fazer uma continha,
Então eu quero que eles saltem aos meus olhos. Quando eu estiver pensando sobre a questão, quero que eles saltem aos meus olhos. Então eu circulo os números e sublinho as informações importantes. Existem algumas informações mais importantes do que outras, eu presto atenção nisso. Então quando eu estou lá no meu comando inicialmente, eu já sublinho o que ele está me pedindo, eu circulo os números. Se eu estiver querendo enunciado, sublinhar e circular faz toda a diferença para você separar informações. Quando você está sublinhando, automaticamente você já está separando o que é importante do que não é importante. Porque você só vai sublinhar o que é importante para você. E você precisa treinar isso ao longo da sua preparação. Quando você estiver fazendo as questões, é bom que você sublinhe as questões. Ou tem esse hábito de se preparar dessa forma, tá? Porque isso também vai fazer toda a diferença. Imagine você fazer uma prova sem sublinhar, ou sublinhando informações que não têm importância para você. Você perde tempo com aquilo ali depois para analisar, você tem mais dificuldade para analisar, mais dificuldade para pegar tudo aquilo ali que está escrito em português, por incrível que pareça, né? Na sua prova de matemática, o que tem mais é português. Só que você tem que traduzir aquilo ali que está em português para uma linguagem matemática. Mas para isso, você tem que pegar as informações importantes que você vai traduzir. Isso fez toda a diferença para mim em todas as edições do Enem que eu fiz. Todas elas, eu não tirei, em todas as provas do Enem que eu fiz, eu nunca tirei menos de 800 pontos. E nessa última aí foi 43 de 45, poderia ter tirado mais, mas eu escorreguei, em outro vídeo eu falo por quê. Mas para eu acertar 43 de 45, tem que separar as informações. Lembra que eu falei que as questões do Enem são contextualizadas? Tem um contexto por trás, muita informação por trás, e você precisa separar isso. Beleza? Vamos ao próximo item que é também essencial. Esse item que eu vou falar agora, é um tema muito importante, que também tem a ver com o item que eu vou falar depois dele, que é o seguinte. Você já sabe que você tem que prestar atenção, começar pelo comando da questão, que a questão está te pedindo. Você já sabe que tem que sublinhar e circular. E agora, uma coisa extremamente importante é que você precisa, depois de ler o comando, você precisa fazer a associação. O que é a associação, Marlos? E por que isso faz com que eu tire mais de 700 pontos na minha prova de matemática do Enem? Por quê? Pelo seguinte, olha só. É possível que você, só com o comando e com a associação, você consiga acertar a questão, sem precisar ler todo o enunciado. Isso já faz com que você ganhe um tempo absurdo. Isso já faz com que você fique muito à frente da grande maioria dos estudantes do Enem que não consegue fazer isso. O que é associação, então? Você lê o comando e associa ele a um gráfico, a uma figura, a uma tabela, a uma fórmula, ou a qualquer item que apareça ali, um dado que seja bem fácil de você observar no meio da questão. Por que isso é importante? Olha só. Inclusive, nessa última prova do Enem, eu estava lá fazendo, eu usei isso, e era possível você, com a associação e olhando o comando e a associação, você matar a questão. Só com comando e associação. Olha o comando e olha um gráfico. Só isso já pode ser o suficiente para você matar algumas questões. E você consegue matar essas questões em, às vezes, 40 segundos, 30 segundos, olha o tempo que você ganha. O tempo médio para você fazer as questões do Enem são 3 minutos, em torno de 3 minutos, tempo médio, tá? E você fazendo uma questão em 30 segundos, olha o tempo que você vai deixar para outras. Você vai ganhar um tempo absurdo. E como é que você faz isso? Você lê o comando e você tenta extrair as informações importantes de um gráfico, por exemplo, que tem na sua prova. E de repente aquele gráfico diz tudo o que você precisa saber para resolver a questão. E pronto, acabado. É isso que você tem que fazer. Você tem que ter a coragem de marcar a alternativa e ir para a próxima. Não vai ficar lendo aquele textão enorme. Já ganhou tempo, uma tua questão fácil. Então, olha como é que é muito importante a ordem das coisas. Uma das primeiras coisas que eu falei aqui nesse vídeo é a ordem de fazer as questões. Depois eu falei na ordem de ler a questão, de começar a questão. Digo para você começar de trás para frente, lendo o comando primeiro que a questão está te pedindo. E depois, eu não digo só para você ler o comando e depois ler todo o enunciado, não. O comando e uma coisa que está no meio, é pior ainda, né? Começa de trás para frente, mas não é totalmente assim, é de trás
pro meio, né, de trás e ler logo o que está em cima, não, de trás para o meio. Isso faz uma diferença muito grande. Faz com que você ganhe tempo, faz com que você acerte a questão mais rápido, porque se você não fizer isso, é capaz de você começar a ler o enunciado também, se embolar, achar que tem coisa importante que não é importante e acabar indo pelo caminho errado e marcando a resposta errada, e aí você não vai conseguir os seus 700 pontos da prova de matemática. Mas quando você faz isso, a associação é ali, nada mais é, aquele gráfico que a questão está te dando, a figura que a questão está te dando, nada mais é que um resumo de uma série de informações. Um gráfico é isso. Você tem que entender um gráfico como algo que está querendo facilitar a sua vida. É uma forma de resumir uma série de informações que, se colocasse em texto, você ia chorar. Não é só você que ia chorar, não, eu também, porque eu não ia entender nada. Então você tem que aprender a usar aquele resumo a seu favor. Pega o comando, resume. Então é assim, independente se você vai matar ou não, você tem que começar assim. Comando e associação, comando e gráfico, comando e tabela, comando e fórmula. Se der para matar, beleza. Se não der, aí você vai ver todo o enunciado. E sempre do jeito que eu falei, sublinhando e circulando o que é mais importante. Sublinhando e circulando o que você realmente vai precisar lá para resolver, para matar a questão. Certo? Próximo item, que fez com que eu tirasse 43 das 45, que vai fazer com que você tire mais do que 700 pontos na prova de matemática do Enem, do seu próximo Enem, o Enem que você vai fazer. É o seguinte, você tem que aprender a reduzir a pressão do tempo. Então, uma das formas de reduzir a pressão do tempo, eu já acabei de falar, que é você indo para o comando, ou seja, o que a questão está te pedindo, e associando a algum elemento que a questão te traz, uma estrutura de dados que a questão te dá, que pode ser uma tabela, um gráfico, uma figura. Isso é uma forma de você reduzir a pressão do tempo. Só que o que acontece? Você está lá no meio da prova e o camarada lá vai marcando horário, o tempo vai diminuindo para você, vai diminuindo. Isso gera naturalmente uma pressão. E o que você tem que fazer para reduzir essa pressão do tempo? Olha só, o que é que mais suga o seu tempo ao longo de toda a prova de matemática do Enem? O que é? São as contas. São as contas. Ouve isso que eu estou te falando. O que mais te pressiona, em todo esse processo são as contas. São inúmeras contas que você tem que ficar fazendo ali. Não é nem o pensamento de você estruturar aquilo logicamente. Quando tem contas gigantes, você fica lá fazendo e tem mais conta para cá e vem para cá. Então olha só o que tem que acontecer. Você tem que melhorar o seu desempenho nas contas. Você tem que fazer contas mais rápido. Como é que eu faço contas mais rápido? É treinando. Mas você também precisa de estratégias para fazer algumas contas de cabeça. Tem contas que você tem que fazer de cabeça. Vou dar um exemplo aqui, ó. Quando você vai multiplicar um número por 100, tem gente que arma a conta. Estou dando um exemplo bem simples, tá, gente? Esse é o exemplo simples, tá? Mas é pelo simples que você consegue o máximo, que você consegue mais de 700 pontos, que você consegue 43 das 45, como eu consegui também. Ou até 45 das 45, quem sabe? Então, olha só, você precisa entender que, por exemplo, multiplicar por 100, você não precisa armar essa conta e sair fazendo como você sempre faz. Não, você não precisa disso. Você tem que fazer essas contas de cabeça, ou no papel, coloca ali, é só acrescentar zero, multiplicar por 100 e acrescentar zero. Você tem que aprender isso, isso vai fazer com que você ganhe tempo. Outras contas, por exemplo, simplificação. Tem gente que tem medo de simplificar frações, você está no meio de uma divisão, simplifica primeiro, não sai dividindo a torta e a direito não. E você simplificando isso, você ganha tempo. Um tempo muito grande, um tempo precioso, que você vai poder utilizar em questões mais difíceis, que você inclusive vai poder utilizar na prova de ciências da natureza. Então, as contas são o que mais te dão, o que fazem você ter aquela sensação de pressão por conta do tempo. Então você tem que melhorar o seu desempenho em fazer contas. Quem diria, né? Essas continhas mais básicas podem ser o diferencial para você tirar mais de 700 pontos na prova de matemática. Tá? Então, se liga nessas contas, não negligencie as contas. Quando você estiver estudando, não usa calculadora. Para de usar calculadora, tiozinho. Faça as contas na munheca, ó. Isso já ajuda a treinar. Isso ajuda a você memorizar a tabuada. Você tem que memorizar a tabuada. Se possível, tabuada até de 12. Até 12. Tá? Não só até 10, não.
Então, você tem que memorizar alguns números, alguns quadrados perfeitos, né? 11 vezes 11, 121, 12 vezes 12, 144, 13 vezes 13, 169. Isso ajuda demais. Só que como é que você vai fazer isso? Desde agora eu vou memorizar um monte de continha? Não! Deixa que isso aconteça naturalmente. Vá fazendo as questões sem calculadora e você vai perceber que naturalmente você vai memorizando isso. Deixa fluir. Não pare a sua vida para ficar memorizando isso não. Só o fato de você fazer as contas sem calculadora já vai fazer com que você memorize a tabuada. Tá? Beleza. Próxima coisa que eu quero falar assim, ó. Como é que eu consegui 43 das 45, mais um item, é o momento certo para marcar o cartão de respostas. Então, se você quiser tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem, mesmo que você tenha pouco tempo, mesmo que você esteja começando do mais absoluto zero, é importante você se ligar em estratégias que vão ser o seu diferencial, vão ser o diferencial para que você consiga isso. Uma das estratégias é, durante a prova, o momento certo de marcar o cartão de respostas. Qual é o momento certo de marcar o cartão de respostas para você? Será que é no final da prova? Fez a prova toda de matemática, faz tudo? Não é assim. Você tem que marcar o cartão de respostas no meio da prova. No meio da prova. E você vai utilizar esse cartão de respostas no momento estratégico. Lembra que eu falei lá que uma das coisas que eu te falei nesse vídeo era o casaco e o seu lanche que você tinha que levar? E você talvez até riu de mim, o cara veio me falar para levar casaco e lanche. Então, e eu disse para você usar o lanche em momento estratégico? Então, assim, o cartão de respostas você vai usar igual você usou o lanche. Igual. Quando você sentir que o seu nível de concentração está baixando. Está baixando e você fica estressado, você está lá fraquinho. Como é que você percebe isso? Lendo as questões mais de uma vez, não entendendo nada, não sabendo por onde começar, tá te dando branco no meio da prova. Você esquece de fórmula, esquece de conceito, esquece de um monte de coisa. Isso são indícios de que o seu nível de concentração está baixo. O que você tem que fazer? Parar e marcar o cartão de respostas. Ou você para e lancha, come um pouco do seu lanche, ou você para e marca o cartão de resposta. Você vai fazendo um revezamento entre essas duas coisas, para que você reestabeleça o seu nível de concentração. E é isso o que eu fiz. Porque lá na questão, quando eu marco um X nas alternativas, eu sei que aquela questão já está feita. Eu não vou voltar nela. Eu posso, inclusive, marcar um X no número da questão. Significa que aquela questão eu não vou voltar mais. Ou seja, é uma questão que já está pronta para eu colocar lá no cartão de respostas. E você marcar o cartão de respostas é um processo mecânico. É mecânico. Mecânico, é só você olhar e marcar. Lógico que você tem que ter o máximo de atenção. Você não pode dar mole ali de marcar a questão com uma opção errada que você nem queria marcar e marcar errado no cartão de resposta. Aí você vai se ferrar. Mas naquele momento que você marca ali no cartão de respostas, você vai estar ali mecânico, você vai estar descansando. Você vai estar restabelecendo o seu nível de concentração para voltar lá na prova e rebentar no que falta. Entendeu? Então, depois de você fazer as questões mais fáceis, você começa a fazer as questões médias e quando você perceber que o seu nível de concentração está baixando, opa, deixa eu pegar esse cartãozinho de resposta aí, e aí você começa a marcar ele. Que isso vai fazer também com que você tenha menos pressão no final. Porque se você deixar o cartão de resposta para o final, meu amigo, você já está tremendo lá e vai marcando tudo errado e rabisca. E aí, meu amigo, aí ferra tudo, entendeu? Aí dá ruim. Você acaba perdendo, rasura o cartão de resposta todo, aí ferrou. Então o ideal é marcar durante a prova. Isso faz também diferença. Isso é uma estratégia sensacional. Estou falando aqui desse jeito, você pode não dar o devido valor a isso. Mas isso é muito bom para que você consiga tirar mais de 700 pontos, porque isso aí vai tirar uma pressão no cartão de... Vai aumentar o seu nível de concentração durante a prova e também vai tirar a pressão de marcar o cartão de respostas no final. Certo? E agora, o último item que eu gostaria de falar hoje, que é um item bem óbvio, gente. Ó, eu sei, é óbvio. Mas você tem que prestar atenção nisso. Que é o seguinte, fique até o final.
fique até o final da prova. Fique até o final da prova. Ou seja, você não pode ser precipitado a ponto de chegar e dizer assim, isso aqui não tem mais como eu fazer, eu vou chutar. Chuta no final quando não tiver mais chance. Mas você tem que lutar até o fim usando a sua lógica, tudo o que você sabe para resolver a questão. Não existe isso de você quer acertar todas as questões. Você quer tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. Você não precisa acertar tudo para tirar mais de 700, tá? Na verdade, muito menos que isso. Lá em torno de 22 questões você já consegue tirar 700 pontos na sua prova de matemática. Você não precisa acertar 43 das 45 que eu falei aqui, não. Mas se você quiser tirar mais de 700 pontos na prova de matemática, para você entrar na faculdade que você quiser lá, a faculdade que você escolheu, isso sem, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar, e mesmo que você esteja começando no mais absoluto zero, você tem que ir lá, chegar no dia da prova do Enem, pronto para a batalha. Você tem que chegar lá pronto para a batalha, então você tem que ir com a ideia de ficar até o fim. E ficar com a ideia de até o fim é o seguinte, chegou uma questão lá que você não sabe, não tem a mínima noção de como faz. Eu não sei, me deu um branco, eu estou ferrado. O que você faz? Você deixa ela para o final, você pula. Mas não significa que você vai chutar ela naquele momento. Se você realmente tiver que chutar, deixa para chutar no final. Mas no meio da prova, quando você estiver lutando, na guerra ali, né, na prova, você, quando estiver naquela questão, você vai ler aquela questão e vai usar tudo o que você sabe para resolver. E olha só, deixa eu te dizer uma coisa. A matemática, entre todas as matérias que caem no Enem, entre todas as áreas que vão cair lá no Enem, é a que tem a maior interdependência dos conteúdos. Como assim? É assim, ó. Com um conteúdo, você pode... Aliás, a matemática, a história da matemática foi estruturada assim. A primeira pessoa deu um conteúdozinho e tudo o que veio depois foi estruturado em cima daquele conteúdo, estruturado logicamente. Então, se você sabe uma coisa muito básica, você pode usar a sua lógica, que você já tem, para estruturar um pensamento e chegar a um determinado raciocínio. Acredite nisso e com isso você pode até acertar questões que você não tinha a mínima noção, você nem tinha estudado o conteúdo, olha só que coisa interessante. Mas para isso é preciso que você, primeiro, acredite que isso é possível, segundo, que você coloque isso em prática lá no dia da sua prova. Você chegue lá e você está diante da sua questãozinha lá, a questão que você quer resolver, e o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Você tem que lutar com ela. Começa pelo comando, sublinha, circula, como se você soubesse a questão. Estrutura logicamente aqueles dados. Você não sublinhou um monte de dado? Começa a reescrever ele ali embaixo, ó. Reescreve ele, luta até o fim. Não interessa se você sabe ou não. Só acredita que você vai conseguir. E aí, isso vai fazer uma diferença. Você vai lutando até o final. Quando chegar ali, você já marcou, você ainda tem que deixar uma brechinha ali para marcar o cartão de resposta. O que falta, né? Porque uma parte você já marcou no meio, mas ainda vai ficar faltando um pouco. Então, o que acontece? Vai lutando até o final. Se não der, aí você, de repente, fazendo isso, você fica entre duas, olha só. Aí você chuta entre as duas. Se não tiver mais alternativa, você chuta. Existem algumas técnicas para chutar mais adequadamente também, que eu não vou entrar no mérito aqui nesse vídeo. Mas você só deixa para usar essas técnicas de chute no final. Não é no meio da prova. Eu vejo muita gente boa saindo no meio da prova. Pô, saiu no meio da prova por quê, velho? Chutou tudo? Fez o que sabia ali mais ou menos e chutou? Não. Luta até o fim. Tem que ficar até o final. Aí você tem que ser uma daquelas 3 pessoas que vão assinar lá. Né? Uma das 3 que vão assinar, né? Os 3 últimos assinam lá dizendo como testemunhas que ficaram... que a prova foi lacrada, eu sei lá para que serve aquilo, mas você tem que ser uma dessas 3 pessoas que vai ficar lá até o fim, certo? Quer dizer, pode ser que fiquem 5 pessoas, mas você vai ter que estar lá entre as 5 últimas ali para fazerem um sorteio entre elas e verem quem vão assinar. Mas é isso que você tem que fazer, beleza? Então, olha só, isso aqui foi uma base, algumas coisas que eu utilizei para tirar 43, para acertar 43 das 45 questões na prova de matemática do Enem 2021. Então, eu quero que você utilize essas estratégias também para que você tire mais de 700 pontos na sua prova de matemática do Enem, certo? E isso vai fazer com que a sua vida mude tirar mais de 700, porque você vai escolher a faculdade que você quer, você vai escolher o curso que você quer, você vai mudar a sua vida, vai mudar o seu padrão de vida, a sua vida financeira, e aí
tudo vai ficar mais beleza para você, tá? Mas tudo começa por isso, estratégia e por um estudo organizado. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo para você acha que ajudaria mais uma pessoa, manda esse vídeo para ele, manda o link para a pessoa, ajude outras pessoas, entendeu? Porque você pode ajudar várias outras pessoas também a irem bem na prova de matemática. Além disso também, gostaria de dizer que se você quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, poste aqui embaixo. Vai ser um prazer eu poder te ajudar a tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar e mesmo que você esteja começando do mais absoluto zero. Beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.